E aí pessoal, aqui é o Jack, hoje dia 19 de maio de 2020. Hoje é uma data muito especial para mim, porque fazem oficialmente 7 anos que uma filha minha nasceu, né? O nome dela chama-se Vintage, tá? Então é um dia muito alegre para mim. Nós não comemoramos o aniversário da igreja exatamente no dia 19 de maio, né? Porque lá em 2013, quando a Vintage foi plantada, ela foi plantada num domingo, no dia de Pentecostes. Então, o que nós fazemos? Todos os anos nós comemoramos o aniversário da Vintage no dia de Pentecostes, que casualmente é a inauguração da igreja, né? Eu quero deixar para vocês assim um presente aqui, tá? Que é o primeiro sermão pregado na Vintage, o sermão de inauguração. O nome do sermão é Eu Edificarei a Minha Igreja, em Mateus, capítulo de número 16. Eu vou ver se eu acho aqui o esboço para mostrar para vocês. Espera um pouquinho que estou abrindo a gaveta aqui. Me deu vontade de fazer isso agora, tá? Espera aí. Depois de um tempão procurando ali, eu achei aqui, ó. Olha o esboço. Olha aqui o esboço. Esse aqui, ó, é o primeiro esboço que eu preguei na Vintage, tá? E ainda tem uma rebarba ainda do outro lado ainda aqui, ó, tá? E o título do sermão é Eu Edificarei a Minha Igreja, Mateus 16, do 13 em diante, tá? Então, cara, é um dia muito feliz, né? É um aniversário. Apesar da gente comemorar, nós vamos comemorar nós vamos comemorar no domingo do dia de Pentecostes. Esse ano tá um pouco embaçado por causa dessa pandemia, da quarentena e tal, né? Então tá um pouco difícil, mas assim, cara, acompanha esse sermão. O áudio dele não tá muito bom, na verdade o áudio dele tá muito ruim, mas se você colocar, prestar atenção, você consegue entender tudo, tá bom? O áudio do sermão. E é isso, cara, é isso. Passou-se 7 anos, eu engordei bastante, muita coisa aconteceu. Cara, eu diria pra vocês assim que a nossa vida, minha vida, a vida da minha esposa, que foi a primeira pessoa após Jesus que mais me encorajou, mais me deu força, mais esteve ao meu lado, né? Somos os primeiros membros da igreja. Minha esposa é a primeira irmã da igreja, o primeiro irmão, né? Tivemos culto com 3 pessoas, eu, minha esposa e mais uma pessoa, né? Então, olhar para trás, assim, ver o que Deus fez, né? O trabalho com os homens cresceu de uma busca para um pastor para a igreja. Isso foi algo fenomenal. Então, e ainda mais a plantação da igreja aqui na cidade, na capital menos evangelizada do Brasil, que é Porto Alegre. Um desafio brutal, né? E é isso. Cara, eu queria indicar para vocês um livro também, que foi o que impactou a minha vida no que envolve plantação de igreja. Esse aqui, ó, Reformição, do Mark Driscoll. Como levar a mensagem sem comprometer o conteúdo. Esse livro foi uma bomba no meu coração e impactou minha vida demais. E é um dos grandes motivadores também aí da plantação da Vintage, tá bom? Fica com o sermão. Se você tem sido abençoado, tem sido encorajado, se tua vida tem sido mudada pelo que acontece aqui, pelas pregações, pelos sermões, pelos podcasts, considera retribuir através de uma oferta nas contas aqui na descrição do vídeo ou através de se tornar um mantenedor no Apoia-se, tá bom? Homens, juntem-se a nós no Pastor Jack /Clube da Luta, canal no Telegram, e você vai ter acesso a mensagens todos os dias lá no grupo, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que você fique feliz, tá? Fique alegre e encorajado aí com essa pregação de 7 anos atrás. E no meu coração parece que faz muito, muito mais tempo, tá bom? Valeu, um abraço. Jesus. Oh.
Deixa a Bíblia aberta em Mateus capítulo 16. Vamos lá. Vamos ler de novo? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ficar até aqui, irmãos. Então, quero explicar antes de nós entrarmos aqui na mensagem, como que nós começamos poxa, vamos nos reunir para estar aprendendo mais de Jesus. A coisa foi indo ao natural, irmãos. Começamos a nos reunir, eu e alguns irmãos, e sentimos a necessidade de plantarmos uma igreja bíblica em Porto Alegre. Não que não existam igrejas bíblicas. Nós não somos a última bolachinha do pacote. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Não. Eu quero deixar bem claro aqui que Porto Alegre, que alguém pode me ajudar? Quantos anos Porto Alegre tem? 200 e... ninguém sabe de cabeça? 241? Então tá, vamos ficar com 241. Então 241 anos Porto Alegre existiu e nós não estávamos aqui e Porto Alegre continuou existindo. Eu quero dizer que Porto Alegre continuaria existindo sem a nossa presença aqui. Na verdade, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa desse local aqui. Deus quer a nossa vida, é diferente precisar de querer. Então eu fico muito feliz porque Deus permitiu que nós plantássemos uma igreja bíblica aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Só para deixar claro para os irmãos, porque nós estamos começando a nos reunir aqui hoje. Mas vamos para o texto bíblico, irmãos. Vamos lá. Nós lemos aqui Mateus capítulo 16, que eu peço que vocês prestem muita atenção, tá? Nós lemos aqui Mateus 16, essa passagem conhecidíssima de todos, passagem de escola dominical. Aqui, pessoal, o que está acontecendo aqui nesse meio tempo aqui? Jesus vai com os discípulos para Cesareia de Filipe, um pouco antes. Jesus, se você ler em casa Mateus, os capítulos anteriores, ele operou muitos milagres. Ele multiplicou pães, peixes, ele alimentou a multidão. No capítulo 8, se não me falha a memória, acho que eu anotei aqui, 8:27 de Mateus, aquela declaração clássica dos discípulos, eles estão dentro do barco, tempestade total, e eles acordam Jesus, Jesus levanta e diz: acalma-te vento, aquieta-te mar, e se faz uma bonança, tudo tranquilo. E os discípulos perguntam: quem é esse que até o mar, o vento lhe obedece? Ou seja, a fama de Jesus, ela começa a crescer. A fama de Jesus, ela começa a percorrer toda a Judéia, toda aquela região ali do Oriente. A fama de Jesus começa a ficar grande, ao ponto, a Bíblia vai dizer no capítulo, em Mateus mesmo, no capítulo 15 e o versículo 29, que muitos coxos, doentes, chegaram até Jesus e ele curou a todos. Ele curou todos. Ou seja, imagina vocês, eles têm uma dúvida, eles olham para Jesus e pensam assim: esse cara, ele é diferente. Olha, ele é uma pessoa diferente. Ele está curando, ele está falando para o mar se aquietar, o mar se aquieta. Todos os coxos estão sendo curados, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, muitos sinais estão acompanhando ele. Esse cara é diferente. Talvez
O pessoal ali na Judéia conversava uns com os outros e diziam: peraí, tem algo errado. Alguma coisa diferente está acontecendo no nosso meio. E Jesus, no meio de toda essa fama, a fama dele crescendo, ele ficando muito famoso, só se falava nisso, naquela região ali. Ele pega os discípulos, no meio de todo esse burburinho, e vai para Cesareia de Filipe. Chegando lá, ele olha para os discípulos e diz assim: tchê, quem dizem aí? O que o povo está falando? O que o povo está dizendo? Quem o povo diz que eu sou? Aí eles vão dizer: olha, uns estão dizendo que tu é João Batista. João Batista já tinha morrido. Outros estão dizendo que tu é Elias. Já tinha morrido. E outros estão dizendo que tu é Jeremias. Outros dizem que tu é algum dos profetas. Jesus, o povo está dizendo isso. O povo está dizendo isso. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta ali naquela escola apostólica, se levanta e diz rápido: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus tinha perguntado quem o povo diz ser o Filho do homem. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado, mais do que feliz, tu és Simão Bar-Jonas, chama ele pelo nome, pelo sobrenome, porque não foi carne, não foi sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aí o versículo 18, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pois bem, o que isso tem a ver com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida? O que isso tem a ver com vocês? Mas tudo bem, já você contou uma história, eu lendo o texto eu cheguei a essa conclusão, eu indo para casa eu não consigo entender isso aí, mas a minha vida, eu tenho os meus afazeres, o meu trabalho. O que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver com o meu levantar, com lavar, quando eu lavo a louça em casa? O que isso tem a ver quando eu saio na rua? Isso tem muito a ver com a nossa vida, muito a ver. O que eu aprendo com tudo isso? Primeiro, pessoal, fica com a Bíblia aberta aí. Eu aprendo o que era importante para Jesus. Presta atenção. Quem tem caneta, quem tem papel, pode ir anotando aí. Eu aprendo o que era de fato importante para Jesus. Olha o versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Eu aprendo aqui o que ocupa a agenda de Jesus. O que é que era prioridade para ele? No meio da fama, no meio de todo aquele burburinho, podendo aproveitar, podendo fazer grande o nome entre os homens, podendo chegar ali, talvez no centro de Jerusalém, colocar uma tenda, homem dos milagres. Você já deve ter visto isso aí, né? Homem que cura os coxos, cura os cegos, aqui. Fogo puro de Nazaré, sapatinho de fogo de Jerusalém, glória de Deus sendo manifesta. Podia botar uma placa no centro da adoração, que era Jerusalém, e promover o ministério dele, começar a divulgar o seu ministério com base nas curas e nos sinais que estavam acompanhando ele. Mas não, Jesus não faz isso. Presta atenção, queridos. Jesus não faz isso. Jesus pega os discípulos e vai para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é o local mais pagão, é o local mais
espiritualista, é um local onde se tinha as maiores crenças erradas acerca do que é mesmo a vontade de Deus. Cesareia de Filipe havia todo um contexto onde se acreditavam em muitos misticismos, um local que não tem nada a ver com igreja, um local que não tem nada a ver com Jesus, um local que não tem nada a ver com Deus, um local que não tem nada a ver com o Deus de Israel, com Bíblia, com revelação, com culto racional, nada a ver. Jesus pega os discípulos e vai para lá. Jesus pega os discípulos e vai para Cesareia de Filipe. O que ocupa a agenda de Jesus, o que é prioridade para Cristo, o que é prioridade para Deus, são os perdidos. Ele não escolheu Jerusalém, na porta do templo, para anunciar que ele ia edificar a igreja dele. Ele escolhe um local pagão, ele escolhe um local místico, ele escolhe um local onde havia muitos sacrifícios a muitos deuses. E ele chega lá no meio, para os discípulos, ele se retira da onde estava toda a fama em volta dele, e ele diz: vou edificar a minha igreja, mostrando que a igreja ia ser sal, ia ser luz do mundo. Então eu aprendo primeiro o que ocupa a agenda de Jesus, o que é importante para Deus. São os perdidos, são os quebrados. Segundo, eu aprendo que o foco de Jesus era o povo. Olha aqui o versículo 13, irmãos. Ele perguntou: quem diz o povo ser o filho do homem? Ele não disse assim: olha Pedro, vem cá, o que os escribas estão falando? O que os religiosos de Israel estão dizendo? O que os entendidos da lei estão falando? Não. Ele pergunta aqui para os discípulos, ele diz assim: quem diz o povo ser o filho do homem? A prioridade aqui é o povo, é o simples, é o incauto, é aquele que não tem conhecimento. O foco de Jesus sempre foram os quebrados, sempre foram as ovelhas moídas, sempre foram as pessoas despedaçadas. O fato é que sempre quem compôs a igreja de Jesus foram as prostitutas, foram os ladrões, foram os desprezados de Israel. Eles sempre compuseram a igreja de Jesus. Ele pergunta: quem diz o povo? Jesus é o médico para os doentes, ele é o pastor para as ovelhas perdidas, ele é o perdão para os pecadores, ele é a graça de Deus encarnada. Então, em segundo lugar, eu aprendo que o foco de Jesus era o povo. E eu quero abrir um parênteses aqui. Você nunca vai encontrar na Bíblia graça de Deus para o soberbo. Nunca, nunca. Nós só encontraremos graça sendo administrada em abundância para os humildes. O foco de Jesus aqui não eram os religiosos de Israel, não eram os fariseus, os saduceus, não. Ele perguntou: quem diz o povo? O que o povo está dizendo? Talvez você não tenha saco nenhum na tua casa, no local onde você transita, você é apenas mais um na tua empresa, você passa despercebido onde você vai. Quero dizer que você é povo, você é o foco de Cristo. Vamos lá. Em terceiro, versículo 14. Em terceiro lugar, eu aprendo que é possível que os homens tenham bons pensamentos a respeito de Cristo e que mesmo assim não sejam corretos. Eu vou repetir que é um pouco longo, presta atenção. É possível que os homens tenham bons pensamentos a respeito de Cristo e que mesmo assim não sejam corretos. Olha o que diz o versículo 14. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. O
O povo tinha um bom sentimento. O povo tinha um bom pensamento acerca de Jesus. Presta atenção aqui. O povo estava dizendo assim: não, ele é importante. Alguns diziam assim: olha, ele é João Batista. Acreditavam aqui em reencarnação. Na época aqui de Israel era migração da alma, o que se acreditava naquela época. Alguns estavam acreditando que ele era Elias, porque havia uma profecia, Malaquias profetizou que Elias voltaria, mas o próprio Jesus explicou que isso era acerca de João Batista. Ele veio no mesmo ímpeto, no mesmo espírito de Elias, operando os mesmos milagres e com a mesma autoridade, e Jesus falou que isso já tinha se cumprido. Outros acreditavam que ele era Jeremias, no período dos Macabeus. Pessoal, presta atenção aqui, entre o Antigo Testamento e o Novo. Alguns acreditavam que Jeremias apareceu para um dos judeus no momento de uma grande guerra que houve, e havia uma tradição naquele momento ali que Jeremias tinha se tornado como que um guardião de Israel. Ou seja, a ideia do povo é uma ideia boa acerca de Jesus. Vocês estão entendendo? O povo acreditava: não, Jesus é um cara bom. E outros: não sei quem ele é um dos profetas. Pergunto para você aqui essa noite: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para a tua vida? Quem ele é? Ele é apenas um cara que passou por essa terra e operou milagres? Ele é apenas um homem que surgiu falando de amor? Ele é apenas uma pessoa que veio aqui e foi injustiçado? Quem é Jesus para você? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele vai vir, vai julgar vivos e mortos, Ele governa, Ele reina, Ele é o Criador. Isso vai definir todo o nosso Evangelho, vai definir toda a nossa vida. Quem Jesus é para nós? Eu pergunto para você aqui, responda para você: quem Jesus é para você? O que ele falou é verdade? Ou ele era um louco? Ou ele era apenas um alienado? Porque ou ele era louco, ou ele tinha más intenções, ou ele era de fato quem ele era. Ele disse que ele era filho de Deus, que ele era Deus, que ele governa, que ele vai voltar. Ou o cara é muito louco para fazer tais afirmações, ou ele não é louco, ou ele é maldoso, ou ele estava falando a verdade. Então responda para você mesmo: quem Jesus é para a tua vida? Em quarto, o que eu aprendo com essa passagem aqui? Nem toda a valorização do que é antigo é bom. Nem tudo que é antigo é bom. Versículo 14 de novo. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Pessoal, o povo não acreditava que podia ter algo de bom naquela geração. O povo via os milagres, o povo via a glória de Deus. Eles diziam: não, é muito bom para ser a nossa geração. Tem que ser uma ressurreição, tem que ser João Batista, tem que ser Jeremias, tem que ser Elias, algum profeta voltou. Não pode ser um cara de 30 anos levantando e falando tudo isso acerca de Deus. Nós temos a péssima mania de valorizar algumas coisas antigas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Esses dias no Facebook, um rapaz aí ficou indignado comigo: não, porque tu colocou contemporânea na igreja. Quem tu está pensando? Não vai ser uma igreja toda libertina. Sendo que o dizer ali embaixo do nome da igreja está assim: Vintage 180, uma igreja contemporânea pregando o antigo Evangelho de Jesus. Ou seja, o que é antigo, pessoal, o que a Bíblia diz, não muda, não mudou, não vai mudar. Deus não vai se moldar aos nossos caprichos. Mas pessoal, nem tudo o que é antigo é bom.
o que a Bíblia diz, já passam mais de 2000 anos. Isso é bom. Agora, se nós temos que fazer um certo tipo de louvor só com o órgão, por que não? Porque o órgão é um instrumento divino. O órgão é algo de Deus. Só para você saber, quando o órgão surgiu, ele surgiu nas boates da Europa. A igreja odiava instrumentos, tanto que surgiu o canto gregoriano. Aí, quando o órgão já estava em desuso pelo mundo, a igreja pegou o órgão, e agora é um instrumento sacro. Pessoal, não tem instrumento sacro ou santo. Não tem. Tudo o que nós tocamos é para a glória de Deus. O Ed tocando aquela bateria ali, às vezes dói um pouco o ouvido das irmãs, mas eu gosto de bateria e eu costumo dizer que igreja sem bateria é uma igreja triste. O melhor amigo do guitarrista é o baterista. Eu gosto de bateria, pessoal. Não é a bateria que vai dizer se nós somos antigos ou novos. Não. Não é o formato que vai ditar o que é antigo, o que é novo. Não. É o conteúdo do Evangelho. Isso é antigo e não pode mudar. O que a Bíblia diz não muda. Agora a forma que nós vamos fazer depende. Tem que estar linkado, tem que estar fechado com a época que a gente vive. Jesus, quando chegou no período dele, ele chegou como um judeu, usando roupa de judeu. Ou seja, ele não chegou naquela época lá vestido com uma roupa de uma outra época. Ou seja, ele chegou contextualizado, vestindo a roupa que eles vestiam, falando hebraico ou aramaico, falando a língua do povo. Ele não chegou falando um outro idioma. Não. Então a nossa linguagem, o nosso formato tem que ser atual, no período que nós vivemos. Só que o conteúdo não muda, é imutável. Vamos lá, pessoal. Em quinto lugar, sempre se espera mais daqueles que andam com Jesus. É isso que eu aprendo. Olha o que diz o versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O mundo está dizendo isso, o povo está falando isso. O povo está falando que eu sou João Batista, Elias, Jeremias. Tudo bem, eles não andam comigo. Eles não andam comigo dia a dia. Aí Jesus, tudo bem, eles pensam isso, ok. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? O mundo considera Cristo como algo passageiro, como apenas mais uma religião, como mais apenas um nome religioso. O mundo não considera Jesus como sendo Filho de Deus. Mas a pergunta é para mim e para você: sempre Deus vai esperar mais de nós. Sempre. Ele perguntou, tudo bem, o povo diz isso, ok, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pergunta aqui para vocês é essa. O mundo, nós temos visto como o mundo se dirige a Cristo e como o que o mundo pensa de Jesus. Mas a pergunta de Jesus para nós aqui essa noite é essa: quem vocês dizem que eu sou? Em sexto lugar, eu já estou terminando. O que eu aprendo com essa passagem? Eu aprendo que a igreja nasce da revelação de Deus. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, vou ler o versículo 16 antes. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. A igreja nasce de uma revelação. A igreja nasce de uma revelação, irmãos. A igreja nasce em Deus. A igreja não é um movimento humano. A igreja não é um movimento institucional apenas. A igreja não é um movimento hierárquico. Não. A igreja nasce em Deus, nasce na mente e no coração de Deus. Tudo no Evangelho se origina em Deus. Graça. Graça. Quando eu tenho algum mérito, é porque já não é mais graça. No momento que Deus me dá alguma coisa, porque eu fiz algo. No momento que eu alcançar a salvação
A graça vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens estão distantes de Deus, mas Deus, amando o homem, vai de encontro ao ser humano. E aqui Jesus diz: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, não foi carne, não foi sangue. O que é carne e sangue? Isso aqui é um termo rabínico. Os rabinos ali em Israel, eles citavam esse termo carne e sangue para se referir ao exercício mental ao limite. Quando o homem se exercitava a mente ao extremo, ele estava utilizando a carne e o sangue. Era um termo rabínico. Jesus está dizendo: isso aqui não é mérito, isso aqui não é fruto de uma concepção cerebral. Essa tua declaração, Pedro, não é fruto da tua análise. Essa declaração que tu deu não é fruto do teu intelecto, das suas faculdades mentais. Essa declaração é fruto de uma revelação. Deus está se revelando a ti. Todo homem que se converte, ele obteve uma revelação pessoal de Deus. Ou pare para pensar: por que nós estamos reunidos aqui negando a carne, negando o mundo? Isso não é natural, isso não é da nossa natureza, isso não é nosso, isso não faz parte do ser humano. Não, isso faz parte de uma obra que Deus começou na nossa vida. A igreja se origina em uma revelação, ela nasce de uma revelação. Em sétimo lugar, já estou acabando mesmo. O que eu aprendo? Eu aprendo, presta atenção agora, redobra a atenção. Se alguém perdeu um pouco o fio da meada, presta muita atenção agora. Toda felicidade, toda felicidade está presente no conhecimento correto de Cristo. Eu vou repetir. Toda felicidade está presente no conhecimento correto de Cristo. Toda felicidade está presente no conhecimento correto de Cristo. Toda felicidade, toda alegria plena, mais do que alegre, mais do que feliz, a alegria transbordante está em conhecer a Deus. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele, Jesus diz: olha, Simão, tu é bem-aventurado, tu é mais do que feliz. Eu estou aqui. Toda a plenitude da divindade estava em Cristo, estava coberto pelo aquele invólucro de carne. Pedro olha para ele, para um homem comum, sem parecer, sem formosura, usando as roupas que ele usava, com cabelos normais, com olhos normais. Pedro olha, ele olha por detrás disso e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: tu é mais do que feliz. O fato é, igreja, que a revelação de Deus é o ponto máximo da felicidade do homem. O homem busca no pecado, o homem busca nos prazeres terrenos, e ele não sabe que a plenitude da felicidade está em conhecer a Deus, está em conhecer a Cristo. Toda a felicidade, Jesus disse que é bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Pessoal, eu abri um parênteses aqui bem rápido. Esses dias eu li Jó. Eu li o livro de Jó. E Jó vai ser provado. Ele era um homem rico, era um homem próspero, era um homem ali que estava com seus filhos, estava tudo bem. Satanás aparece perante o Senhor e tem todo aquele diálogo, vocês conhecem. E Deus diz: pode tocar na vida dele, poupa a vida, pode tocar nos bens. Resumindo, Jó fica doente, Jó fica tem que pegar cacos de telha para coçar a pele, perde todos os bens, os filhos morrem no mesmo dia, e ele começa um lamento, ele começa a reclamar. Vem mais alguns amigos
começam a apontar o dedo para ele e dizer: tu está em pecado, porque se não tivesse em pecado essas coisas não estavam acontecendo, Deus está pesando a mão. E vai acontecendo muitas coisas, até chegar no capítulo 42. Isso aqui é tremendo, isso aqui vale mais do que ouro. Chega no capítulo 42, Deus um pouquinho antes ali, Deus se revela e Deus começa a perguntar nos capítulos anteriores: Jó, tudo bem, tu está reclamando, tu está achando que tu é justo, tu está achando que tu está legal, que tu é justo e que está acontecendo algumas injustiças na vida contigo. Eu vou te perguntar e tu vai me responder: onde tu estava quando eu fiz o jacaré? E ele começa a dizer, Deus começa a falar que ele brincava com o jacaré. Tu brinca com ele como eu brinco. Onde tu estava, Jó, quando eu fiz o mundo, quando eu coloquei as terras, quando eu coloquei tudo por medida? Onde tu estava quando eu disse para o oceano: tu vai até aí e daí tu não passa? Onde tu estava? E Deus começa, a igreja, a fazer muitas perguntas para Jó. Detalhe, Deus em momento algum diz o porquê que Jó estava passando por tudo aquilo. Mas Jó, naquela miséria, ele contempla a grandeza de Deus e ele é consolado. Você está entendendo? Ele vai chegar no capítulo 42 e vai dizer assim: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E ele fica bem. Depois, quando ele vai orar pelos seus amigos, que Deus vai e lhe devolve tudo aquilo que havia tirado. Mas até Deus devolver tudo, Jó já está consolado. Pessoal, eu não quero dizer aqui, eu não quero menosprezar a tua dor, eu não quero menosprezar o teu sofrimento. Eu não venho aqui também colocar água, jogar água na tua empolgação e dizer: não, Deus não vai te curar, Deus não vai salvar o teu familiar. Eu não estou fazendo isso. Eu não venho aqui com essa intenção. Deus pode te curar? Pode. Deus pode salvar o teu familiar? Pode. Como Deus pode muito bem não salvar, como Deus pode muito bem não curar, e Ele vai continuar sendo Deus. Eu não quero aqui tirar a tua empolgação, continue orando por isso. Eu venho aqui te dizer que a fonte da alegria não está nas bênçãos. A fonte da alegria está no conhecimento correto de Deus. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: e tu, Pedro, é mais do que feliz. Tu é bem-aventurado. A felicidade repousa nisso. E como nós vamos conhecer a Deus? Pessoal, na Escritura. Nós vamos conhecer quem Deus é realmente lendo a palavra. É triste, mas existem crentes que nunca leram a sua Bíblia uma vez na vida, completa, de capa a capa. Nós somos o povo da Bíblia. Tire meia hora, 20 minutos para ler a Bíblia por dia. Se você ler 40 minutos a Bíblia por dia, você lê a Bíblia toda em 13 meses. O conhecimento correto de Deus está em conhecer a Cristo através da Escritura. Já que você não entende, pega uma tradução mais fácil, pega uma linguagem de hoje, dobra o joelho na beira da cama, abre a Bíblia em Mateus, começa no Novo Testamento e diz: Senhor, me ajuda a entender. E começa a ler, e vai lendo, e vai lendo. Vai anotando algumas perguntas. Vocês vão notar que quando vocês passarem por ali de novo, a própria palavra já respondeu aquelas perguntas. Tem dúvidas? Vem na igreja, pergunta: olha, eu estou tendo dificuldade com o texto, vamos estudar junto, vamos aprender junto, vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Em oitavo, o que eu aprendo com essa passagem? É o último tópico, queridos. Em primeiro lugar, o que eu aprendi? Eu aprendi o que era importante para Jesus. Eu aprendi que ele foi para Cesareia de Filipe. O importante são os perdidos. Em segundo, o foco era o povo. Ele perguntou: quem diz o povo que eu sou? Em terceiro, é possível que os homens tenham bons pensamentos de Cristo, mas não seja o pensamento correto. Os homens tinham bons pensamentos. Uns diziam que ele era Elias, João Batista, Jeremias ou alguns profetas. Em quinto lugar,
Nem toda a valorização do que é antigo é bom. Eles estavam valorizando somente aquilo que já havia morrido, aquilo que já havia passado. Em quinto, sempre se espera mais daqueles que andam com Jesus. Jesus entendeu, tudo bem, o povo diz isso, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Sexto, a igreja vai nascer de uma revelação. Isso foi uma revelação dada a Pedro ali naquele momento. E quando nós nos convertemos, é uma revelação de Deus para a nossa vida. Em sétimo, toda a felicidade está presente no conhecimento correto de Deus ou de Cristo. E oitavo e último, aquele que prometeu não é mentiroso. Versículo 18, olha o que diz a Bíblia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele que prometeu não é mentiroso. Estava conversando ali com o Ganso na frente ali. Hoje em dia marcar horário com o pessoal é complicado, ainda mais brasileiro, é difícil. O Ganso estava contando que foi um amigo teu, marcou um futebol e já deve ter marcado muitos jogos e o pessoal chegava atrasado. O que ele fez? Ele marcou às 2h30, ligou para todo mundo que ia jogar e disse: cara, o horário é às 2. O pessoal chegou 2h15, 2h20. Disse: poxa, não começou o futebol ainda, viu? Se tivesse começado às 2, vocês iam estar atrasados. Então o jogo eu marquei para as 2h30. Nós não gostamos de ninguém sem palavra. Imagina aquele namorado, noivo, fez 1001 promessas: vou casar contigo, vou te amar para sempre, olha, vou contigo aonde for. Chegou a primeira ali, um pouquinho diferente, ele pegou e já te abandonou e já te trocou por outro, né? Ou aquele patrão chega pro empregado e diz: não, cara, fica tranquilo, meu velho, fica tranquilo, eu vou te promover, tu vai ser promovido. Na próxima promoção tu vai. Aí passa uma promoção e o cara não é promovido. Passa a segunda e ele não é promovido. Presta atenção aqui, irmãos. Nós não gostamos de pessoas sem palavra. Será que Deus falaria alguma coisa e ele não ia cumprir? Será que Jesus falaria alguma coisa e ele ia ser meia boca? Ele não ia cumprir a risca? Olha o que ele disse, pessoal. Ele disse: sobre essa pedra. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: tu és Simão Barjonas, tu és Pedro. Tu é Pedro, que do grego quer dizer pedrinha ou lasca de pedra. Pedro, tu é uma pedrinha, tu é uma lasquinha. Mas sobre essa pedra, aqui os teólogos vão se dividir. Alguns vão dizer assim: não, Jesus apontou no peito e disse: tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem base bíblica, pessoal. Lê em casa. 1 Coríntios 3:11, Efésios 2:20, Mateus 21:42, 1 Pedro 2, tudo isso vai estar falando que Cristo é a pedra angular. Depois de Cristo vem o alicerce dos apóstolos, e a igreja é edificada sobre os apóstolos, sendo que Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina. Faz sentido? Outros teólogos vão dizer que a pedra que Jesus estava se referindo era a declaração de Pedro. Tu és Pedro, tu és uma pedrinha, mas sobre essa pedra, sobre essa declaração, debaixo dessa revelação, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Tudo bem, Jackson? Tá, mas qual dessas duas visões teológicas está certo? Eu não sei qual que vocês acreditam, eu acredito nas duas. Eu acredito que Jesus está falando dele, ele é a pedra, e a declaração de Pedro também foi uma pedra, porque aquilo é inicial, aquilo é fundamental. Ele disse sobre essa pedra, ele não disse debaixo dessa placa, debaixo desse governo humano, não. Pessoal, eu quero deixar bem claro aqui para vocês. A ideia, o pessoal pergunta assim: Jackson, estão começando um ministério novo, ministério, fala ministério. Cara, é uma igreja local. Isso aqui é uma igreja local, uma igreja aqui na Zona Norte. Placa é só para o pessoal se identificar. Se fosse bom, não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. Placa é só para o pessoal saber o nome. Mas você não vai encontrar na Bíblia Deus tendo compromisso com instituições religiosas
e com a igreja local. Vocês vão ver que as cartas são enviadas a igrejas locais. Carta à igreja de Corinto, carta à igreja de Roma, carta aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, aos Gálatas. Então nós somos uma igreja local. Ele disse: sobre essa pedra, não é debaixo dessa placa, não é debaixo dessa instituição de vocês, não tem promessa nenhuma para a nossa denominação, não tem, só tem que... Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui nessa primeira pregação: por que botar nome? É normal. Deus chegou para Adão e disse: Adão, nomeia todos os animais, e Adão botou nome em tudo. É normal o ser humano, a criança nem nasceu. A Paula, Nenê está ali, quantos meses você botaram o nome de Vitor? 1 mês. A criança nem nasceu, já tem nome. Então é natural do ser humano isso. Só por causa disso. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, só um parênteses. Sobre essa pedra, sobre essa declaração, ou sobre o próprio Cristo, a afirmação que Ele é o Filho de Deus, Ele vai dizer: edificarei. Pedro vai falar que a igreja sim é um templo, que nós somos pedras vivas. Jesus é a pedra angular, os apóstolos é o fundamento, e sobre os apóstolos está edificada a igreja. Se nós pudéssemos enxergar, a igreja de Cristo não está terminada. Ele disse: edificarei com o tempo. É como se fosse um prédio. Se nós pudéssemos enxergar agora, de uma forma ilustrativa, é um prédio que está sendo construído, não está acabado, não está pronto. As pedras, daqui a 2 meses está nascendo o Vitor, mais um tempinho, mais alguns anos ele vai se encontrar com Cristo. Vamos ver, é transformado por Deus, se converte. Mais uma pedra nessa construção. Assim sou eu e é você. Ele disse: sobre essa pedra edificarei com o tempo. O que? A minha igreja. O que é a igreja? Igreja do grego eclésia, que era um povo onde os judeus, onde os gregos faziam as reuniões políticas, onde os gregos faziam reuniões para tratar dos problemas da sociedade. Esse termo já existia na época de Jesus, tanto que Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Eu quero dizer que a igreja não é de pastor, a igreja não é de membro, a igreja não é do bairro, a igreja tem um dono, e o dono é Jesus. A igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é de Deus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Isso mostra que a igreja tem inimigos. Nós temos inimigos, pessoal. A igreja possui inimigos. Jesus, na primeira revelação que ele faz à igreja, ele está falando que a igreja tem inimigos. As portas do inferno, as portas do Hades, do mundo dos mortos, as portas de toda a artimanha infernal não vão prevalecer contra a igreja. Isso mostra que as portas estão fechadas e a igreja avança para saquear o inferno. A figura aqui não é uma igreja apática, sentada, morta, do qual o inferno ataca. Não, a figura que Jesus está nos mostrando é outra. Jesus chegou em Cesareia de Filipe, no local mais pagão, e disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra quem? Contra qual igreja? Jesus disse lá no começo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é composta por pessoas que nasceram de novo, por pessoas que se arrependeram dos seus pecados. São pecadores, sim, mas estão arrependidos dos seus pecados, vivem em arrependimento, vivem crendo cada dia mais. Contra essas pessoas que congregam juntos, que participam juntos dos sofrimentos, das alegrias, que choram, que se alegram juntos, contra essas pessoas as portas do inferno não prevalecem. Isso aqui para acabar,
nos mostra que a igreja vai triunfar. Quer dizer, meu amigo, minha irmã que está aqui, vocês não fazem parte de um clube. Eu sou gremista. Cara, estou muito irritado. Muito irritado. Meu time vai para 12 anos que não ganha um título. Eu vejo os colorados rindo. O meu mural no Facebook virou motivo de chacota. Entra lá. Não se respeita mais as pessoas hoje em dia. Tchê, muito triste. Mas os colorados passaram por isso também. E a hora deles vai chegar. É a minha vingança, é a minha vingança. Amém. Pessoal, vocês não fazem parte de um clube. Vocês não estão aqui. Jesus não está convidando vocês para fazer parte de uma empresa que hoje existe a todo vapor e amanhã, uma virada aí do mercado, desapareceu. Jesus está convidando vocês para fazer parte de uma instituição passageira que hoje chega com várias ideias, não, vamos mudar, vamos arrebentar. Não. O convite de Jesus é fazer parte da igreja. E ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer. Quem disse isso não foi o João da esquina. Quem disse isso não foi o padeiro. Quem disse isso não foi o fruteiro. Não fui eu, não é eu que estou dizendo isso. Foi Jesus que disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que é igreja? Primeiro, igreja não é edifício. Isso aqui não é igreja. Nós chamamos carinhosamente isso de igreja. Onde a igreja se reúne, igreja não é prédio. Não é prédio. Igreja não é denominação. Não é. Igreja não é uma sociedade eucarística. Presta atenção aqui. Bem rápido. Muitos acham que a igreja é um local para a gente se servir. Eu vou lá, sento no banco, me sento no banco, escuto uma palavra, escuto um louvor e me sirvo daquilo e vou embora. Não. Igreja, não é algo que eu me sirvo, é algo que eu faço acontecer junto com os meus irmãos em Cristo. É algo que eu me comprometo com eles. Muitos participam de igreja dessa forma. Vocês nem conhecem eles. Não se mistura, não é gente. Chega por último e sai por primeiro. Não comunga, não tem comunhão com os irmãos. Igreja não é uma sociedade eucarística onde eu venho, tomo a comunhão e vou embora. Não. Em quarto, igreja não é empresa. Ainda que nós temos que estar registrados, tem transações, tem tudo, tem CNPJ, tem tudo, mas isso é para servir a igreja. A igreja não é uma empresa. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o próprio Jesus pisando nessa terra, irmãos. Quando o mundo olha para vocês, o mundo está olhando para um cristão, que na palavra é o pequeno Cristo. É um Cristo pequeno. E da mesma forma que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, ele vai nos ressuscitar no último dia. Amém? Eu queria só repartir isso com vocês. Casualmente hoje é dia de Pentecostes. Quem acompanha o calendário, foi o dia que a igreja em Jerusalém foi inaugurada. E me disseram isso ontem. Isso não tem nada místico, não tem nada, mas eu queria compartilhar isso com vocês no final da mensagem. Casualmente, pessoal, a gente está inaugurando a igreja local aqui na Zona Norte de Porto Alegre, no dia de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa é hoje, e é onde a igreja foi inaugurada há 2 mil anos atrás. Jesus falou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Vou convidar o grupo de louvor a passar aqui. E Voltaire, pessoal, foi um ateu, um filósofo. Ele foi um filósofo e ele chegou um dia e disse assim: daqui a 100 anos o mundo vai acordar.
Aí Voltaire disse assim: daqui a 100 anos o mundo vai acordar e a igreja de Jesus vai ter sido apenas uma poeira. Apenas uma poeira. Ele tinha uma gráfica, uma imprensa na casa dele, e ele publicou muitos livros no período do iluminismo e perseguiu a igreja. Sabe o que aconteceu depois de 100 anos? Ele disse que a igreja seria apenas uma poeira, não seria lembrado. Depois de 100 anos, pessoal, olha aqui para mim. Uma igreja comprou a gráfica da casa dele e imprimiram 1 milhão de Novos Testamentos. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Vamos ficar de pé, pessoal.